De pauta, Nicole e Natália, querido ouvinte do Jornal da Manhã. A gente vai estar entrevistando hoje o professor da Universidade Federal do Estado de Alagoas, arquiteto e urbanista, né? O Dilson Ferreira. Dilson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, agradeço a oportunidade. Estamos à disposição aí para debater a cidade. Dilson, a gente tem visto que Maceió, ao longo dos anos, ele tem um crescimento desordenado. E esse crescimento desordenado, ele tem impactado de várias formas a nossa cidade, na questão de moradia, mobilidade urbana. Como você vê essa questão aqui na capital alagoana? Existe uma tendência de um projeto para que tenha algo paliativo para poder sanar um pouco dessas problemáticas? A gente também vê a questão de um plano diretor que pode vir à Câmara de Maceió, pode ser aprovado após o envio do Executivo. Como é que você vê essas questões aqui da capital alagoana? Bom dia, muito bem colocado. O plano diretor é o ponto crucial de toda essa discussão urbana, né? De mobilidade, meio ambiente, infraestrutura, né? Habitação. É o ponto crucial. A gente está com o plano diretor há muito tempo atrasado, né? Todos nós sabemos disso, mais de 10 anos. A universidade tem se reunido, inclusive ontem nos reunimos na universidade com várias entidades, IAB, CAU, Universidade Federal de Alagoas, né? Teremos uma reunião daqui a pouco com o IPLAN para discutir isso, né? Daqui a pouco, 8h30, né? O plano diretor é a mola mestre de tudo isso, né? Sem um plano diretor, né, que faz com que a sociedade civil discuta com a prefeitura, né, com os órgãos, né, que no caso é o IPLAN, que foi criado agora há pouco, né, é o principal. Então, assim, mobilidade, né? Hoje nós temos dois grandes problemas na cidade de Maceió: mobilidade e a questão ambiental, principalmente. E quando a gente fala questão ambiental, envolve Braskem, envolve mercado imobiliário, né, envolve limite costeiro, né? A questão das contenções marítimas, né? Os loteamentos, né? Questão de uso do solo, né? Tivemos a questão do tanque de ácido aqui próximo ao porto. Então, tudo isso está dentro do plano diretor. Dilson, em relação a essa questão do plano diretor, a gente recebeu agora no primeiro bloco um reclame da Cíntia lá do bairro do Antares, e a gente já começa outros bairros distantes da questão do Pinheiro, outros bairros distantes já sendo afetados pela questão da Braskem, ou seja, construção de vias, de acessos por outras localidades, gerando impacto na moradia, na mobilidade dessas pessoas. Ou seja, há um desrespeito total em relação à população maceioense. Vocês têm algum estudo sobre a questão do impacto da questão da Braskem também em outros bairros, para além do problema ali localizado naquela região hoje? Sim, na universidade a gente tem uma espécie de observatório, né? Dentro da universidade. Aqui, inclusive, vai haver agora a eleição do Conselho de Arquitetura, e a gente exigiu, inclusive, do Conselho que se crie dentro do próprio Conselho um observatório da cidade, porque o Conselho de Arquitetura, né, é um órgão federal que vai estar aí dialogando com os órgãos de controle. Sim, lá no Antares, inclusive eu moro no Antares, tá? Eu sei dessa via, inclusive fui procurado pela população. A gente está trazendo essa pauta coincidentemente. Acabamos de receber a gente da não ouvinte. sabia que você morava no Antares. E aí o que acontece? Eu já sabia dessa via, né, que passa ali por trás do Feijão Verde, por ali naquela região ali, e passa no meio de 30 casas, essa via. Existe possibilidade de remanejar o projeto, né? Fazendo com que não desaproprie tantas casas assim. E aí, voltando à questão do planejamento, o que falta, que eu acho, é um diálogo entre os poderes públicos, né? E aí, município, estado, né? Inclusive o estado está fazendo o PDUI agora, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que vai ajudar os municípios da região metropolitana a planejar os planos diretores. No caso do Antares, tem essa questão dessa via. Você tem questões também lá na cidade universitária, né? Você tem na Jatiuca a questão do mercado imobiliário Airbnb, né? Que eu chamo de urbanismo Airbnb, que está mudando tudo. Então, assim, praticamente em toda a cidade nós temos problemas, né? Inclusive ali na Fernandes Lima, né? A questão da mobilidade, apesar de estar tendo obras e tudo mais. Então, assim, por exemplo, vindo para cá agora, ali no IFAL, temos uma via ali do Salgadinho há 2 anos fechada. Exatamente, o Renasce Salgadinho. É inadmissível, do ponto de vista de planejamento urbano, você ter uma via fechada durante 2 anos. A gente tratou, Dilson, dessa pauta
ao longo dessa semana, a Nicole entrevistou um doutor, né, que falou da questão, né, sobre, enfim, ou seja, vários problemas da questão do Renato Salgadinho e de outras áreas. Por exemplo, a gente vê o avanço de obras ali gigantescas no litoral norte da região de Maceió, muitos prédios gigantescos ali, desrespeitando questão, inclusive, questão do solo, né, a questão da União, né, patrimônio da União, ou seja, que permissividade, que libera geral é esse na capital alagoana, e a sociedade fica se questionando quem vai dar um freio nessa expansão imobiliária, nesse lobby gigantesco desses megas empresários, dessas construtoras que chegam e parece que mandam na cidade de Maceió. Esse crescimento, ele realmente é sinônimo de progresso? Nem sempre, porque assim, você tem, vou dar um exemplo assim, gosto de dar os exemplos práticos, tá? Na Jatiuca, uma pessoa tem uma casa, o vizinho tem outra casa do lado, tá havendo um assédio gigantesco na região da Jatiuca, tá? As pessoas batendo na porta das pessoas, pedindo para vender a casa e tal. E aí acaba que as pessoas cedem. Para construir prédios. Isso. Aí onde tinha 3 casas, constrói um prédio com 380 apartamentos, Airbnb, 50 metros quadrados. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, em Maceió hoje tem 75 empreendimentos desse tipo, dessa região entre Jatiuca e Jordavino, aquela região ali. 75 prédios, com cada um com, em média, 300 apartamentos. Então, isso aí, você vai impressionar a infraestrutura urbana de uma região que não tem mobilidade, que não tem infraestrutura de esgoto, de água, né? Então, assim, tem que ter planejamento. Aí voltamos para o plano diretor, onde a sociedade, a universidade, os órgãos de conselho de classe, CREA, CAL, pode estar contribuindo. Então, tem que haver diálogo entre a municipalidade, o Estado e a sociedade civil. Existiu esse início de diálogo? Já chegou alguém da Prefeitura de Maceió e foi até a universidade? É esse conselho que você comentou, que muitos estudiosos se debruçam por conta da capital alagoana para também construir esse plano diretor mais complexo e entendido? Existiu esse diálogo? Já começou a ter ou não? Na gestão anterior, né, da Prefeitura anterior, do Rui, houve um diálogo, houve a construção de um plano diretor, mas, né, acabou que não avançou, mas existe um esboço de um plano diretor mas atualmente não chegou? Não, é isso que a gente está daqui a pouco indo no IPLAN para poder conversar com o diretor do presidente do IPLAN, né, que eu acredito que ele vai abrir as portas para que a sociedade dialogue com a prefeitura, né? Comentamos aqui sobre a questão da mobilidade urbana, João Mouzinho, e no início do ano, um pouquinho de tempo atrás, né, foi levantada a questão de abrir o corredor Vera Arruda para ter uma melhoria naquele trânsito. O senhor, como arquiteto e urbanista, abrir aquela localidade iria melhorar o trânsito na parte baixa da cidade? Boa pergunta, Nicole. O que acontece? Eu fui um dos defensores para não abrir. Inclusive, eu fui para a rua, fui para a audiência pública, apresentei na audiência da Câmara um projeto alternativo, questionei a atual DMTT, que na época era SMTT, né? Cadê os estudos e tal? A gente, né? E acabou que estancaram isso, não avançou, por pressão popular da Astema, que é a associação ali dos Telamares, né? Alguns arquitetos e tal. E houve um debate intenso, né? Inclusive bem acalorado aqui na Associação Comercial, onde eu defendi um projeto alternativo na época, né? E acabou que não abriu. Não é solução, tá? Abriu o Vera Arruda. O Vera Arruda é um parque que, inclusive, eu faço um apelo à Prefeitura, ao próprio Estado, de transformar aquilo ali, por decreto, em um parque que não pode ser mexido, tá? A gente tem pouca área verde na cidade e precisa daquilo ali. As pessoas vão morar, tem muito idoso, pessoas autistas, muita gente usa aquela região ali, inclusive para terapia e tudo mais. E outra coisa, as pessoas que moram no Jacintinho, João, que trabalham naquela região, usam o corredor Vera Arruda como caminho de mobilidade para subir para o Jacintinho. Verdade, exatamente. Entendeu? Então, assim, não é só um local de lazer. É um local de uso da cidade, tá? E não só para aquelas pessoas do bairro, né? Como disseram muitas vezes, não só pela população da classe média alta que mora por ali, mas como o senhor comentou, a população também do Jacintinho usa como travessia. Cidade universitária, grupo de hip hop, pessoal de capoeira, todo mundo desce final de semana. É um ponto de encontro, da né? cidade, entendeu? Então, assim, na época eu pedi os estudos de origem e destino, estudo de simulação de tráfego, e até hoje a gente não recebeu. Como é que está hoje essa discussão?
e meio que Deu uma descansada. parou, mas vez em outra a gente sabe que vai e volta, né? Então, assim... Tem que manter pressionando, então, isso, professor. Inclusive, a universidade, a gente tá tentando fazer alguns estudos alternativos, independente de municipalidade, independente de estado, independente de órgão. Então, assim, a gente está, né, pesquisando, tem pesquisadores nisso, né? Então, assim, e não vai funcionar abrir o Vera Arruda. Dilson, a gente tem recebido algumas mensagens aqui no WhatsApp da redação do Jornal da Manhã e muita gente está falando soluções. Aí estão colocando aqui os gargalos, um dos principais gargalos da nossa cidade, do trânsito. Via Expressa, Fernandes Lima, Duval de Góes Monteiro. Soluções práticas, o que minimizaria os problemas desse trânsito intenso, principalmente nas primeiras horas da manhã, no final da tarde. Como é que você vê essa questão de minimizar esses problemas da Via Expressa, Duval de Góes Monteiro e Fernandes Lima especialmente? Primeira coisa, engenharia de tráfego, né? A gente pensa logo em obra, né? Vamos fazer um monte de obra. Não, engenharia de tráfego, rever todo o funcionamento dos semáforos, rever retornos, rever ruas que... Assim, Maceió foi planejada em cima de loteamento. A gente fala, Maceió é uma cidade que não foi planejada, pelo contrário. Foram vários loteamentos, foram se juntando um ao outro. Então as ruas têm abertura e calha suficiente para passar carros. Nada como conversar com o professor, porque existe esse mito, eu acredito, dizer assim, Maceió é uma cidade desordenada, que não foi planejada, enfim, a gente até da imprensa muitas vezes utiliza até esse jargão, como é bom conversar com o professor Dilson e até citá-lo daqui por diante, né, dizendo que Maceió foi sim uma cidade planejada. Foi planejado em cima de loteamentos, né? Então você tem, claro, bairros como Jacintinho, outros bairros mais tradicionais que foram realmente uma urbanização espontânea, mas o restante da cidade não, foi planejado. Então, assim, semáforos, rever retorno, pequenas intervenções em ruas que você consegue... Passarelas. Isso, então você consegue fluir o trânsito. E, claro, e pensar em projetos estruturantes. A via do Reginaldo, usar a região do Pinheiros, que está praticamente, vamos dizer assim, virou um grande vazio urbano, você pode usar para mobilidade, e aí entra a questão do plano da Braskem, que deveriam abrir aquelas ruas, sim, para desafogar para o centro, ou seja, eu vim agora, né, para cá, descer a ladeira da rodoviária. Então, assim, hoje para você descer da cidade, ou desce pela Geraldo Melo. José de Melo, ou Geraldo Melo, ou Ladeira do Óleo, ou então aqui o Martírios. E pronto. Podendo ter outras alternativas. Isso. Ali pela Gruta, né, por trás pelo Vale do Reginaldo. E aí entra a questão do projeto Renato Salgadinho, que tem que ver a questão das ruas também, né? É tudo isso. Ô, Dilson, a gente está falando também aqui ao longo das semanas, e é importante trazer você aqui para esse debate, sobre as intervenções na orla de Maceió. Muitas pessoas falam em poluição visual, em tirar realmente a beleza da nossa orla. Fala-se também da questão da retirada de alguns bares, de alguns restaurantes que foram feitos ao longo das semanas, e também de uma possível instalação de uma roda gigante. O Maílson, hoje nas primeiras horas da manhã, verificou que muitos ônibus chegando ali naquela parte hoteleira, ou seja, naquela parte ali, imagine uma roda gigante naquele local, quantos carros, quantas vans, quantas filas, ou seja, qual o impacto que isso traria para a população de Maceió, para aquela faixa ali da orla de Maceió, que já é caótica no dia a dia, aos sábados, aos domingos, aos feriados. Imagine colocando uma roda gigante, o que aquilo ia impactar nos moradores da região, no fluxo de ir e vir. Ou seja, ao que parece, não existe um estudo prévio, não existe uma discussão, é apenas aquela questão do arrobo. Vou chegar ali, vou colocar uma roda gigante, vou fazer um espaço instagramável, e não se discute com os competentes, com os técnicos, com os professores, com os intelectuais da área, como deveria ser. Eu estudei esse edital. Nas minhas redes sociais, João, quando eu coloco alguma coisa, eu sempre estudo o que eu vou falar antes. Eu estudo os editais, contenção marítima, roda gigante e tal. Eu estudei esse edital todo, tá? Li ele do começo ao fim. E assim, ela está sendo implantada numa região, que é a da Pajuçara, onde não houve estudo de impacto de vizinhança. Isso está previsto no Estatuto da Cidade, está previsto nas leis ambientais, que qualquer estudo, né, um prédio como esse, você tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Tá? Ou seja, saber como é que vai impactar ali. Isso é metodologia, isso aí, ambiental. Isso está previsto em licenciamentos ambientais. Ali não pode ser colocado na roda gigante sem fazer um estudo para exatamente aferir, João, isso que você falou. Quantidade de filas, retenção de fluxo de carro, essas coisas. Então,
Eu não sou contra equipamentos turísticos, pelo contrário, é importante para a cidade, né? Eu sempre falo isso, né? Claro. Porque as pessoas acham que eu sou contra a roda gigante. Eu não sou contra a roda gigante, nenhum tipo de equipamento, inclusive com investimento privado que venha trazer emprego. Sim. Mas tem que se fazer um estudo para saber onde locar isso. Ali naquela faixa da Pajuçara, você está colocando uma roda gigante, que é um equipamento privado, numa área pública que já é estreita, que já tem problema de maré ali, né? Você tem um monte de problema ali, né? Aí já está meio que muito saturado. Então, assim, e tem uma área que são alguns quiosques que vão fazer nesse projeto, que, pelo que eu vi, está na área de Restinga. Está na área de proteção ambiental e não pode. Então, assim, sempre eu falo, gente, tem que ter os estudos ambientais. Você pode fazer tudo que você quiser, mas você tem que ter os estudos, né? Aferir, ver se realmente é aquilo, fazer audiência pública para a população. Claro. Você não pode ser, eu vou colocar aqui uma roda gigante. Então, assim, eu acho que hoje o local ele não é apropriado. Dilson, e a gente, quando traz essa discussão, a gente pode humanizar, trazer brilho para outros bairros da cidade. Será que não existe uma possibilidade de colocar uma roda gigante no Eustáquio Gomes, no Benedito Bentes, enfim, em outra localidade da nossa cidade? No Jaraguá. Aí você também, nessas localidades, você colocar quiosques, Volta lanches. a movimentar principalmente a questão do Jaraguá, que é uma das localidades mais bonitas da nossa cidade e que segue abandonada, né? Hoje temos 2 barzinhos ali no Jaraguá, mas só isso. Quando não tem as festividades no estacionamento, acaba que fica morno. Então é um local que poderia, por exemplo... Inclusive os especialistas vêm falando isso, né? Alguns especialistas têm falado, você foi para coloca no Jaraguá. Imagina, João, Nicole, Natália... a gente está ali no Jaraguá com esse equipamento, legal, todo mundo vai gerar emprego, né? Tem a questão toda a questão de geração de emprego. E aí você tem a conexão com o bairro de Jaraguá todo, que é histórico, que conecta com o centro, pela Praça Sinimbu, o Zé Hotel Brandão, entra pelo centro da cidade, você revitaliza o centro, vai até o mercado. Reviver os museus, João Mozinho. E Nicole, Natália, ouvinte, caro professor Dilson, você ali uma roda gigante, você viria o centro da cidade, você veria a Praia da Avenida, você veria a Praia de Pajuçara, Praia de Ponta Verde, ou seja, até um ponto estratégico do ponto de vista visual. Ou seja, importante debate que a gente traz aqui no Jornal da Manhã. E, professor Dilson, nosso tempo é muito curtinho, infelizmente, mas eu quero aqui estender o convite para que você possa aqui estar em outras oportunidades para a gente debater outros São temas, muitos temas, outros né? tão relevantes para a nossa cidade de Maceió. E aqui eu quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Obrigado, estou à disposição sempre. Vai vir o debate do plano diretor e aí eu acho que vocês da imprensa são essenciais nesse debate, porque o que é o plano diretor? É a construção do futuro da cidade para os próximos 10 anos. Temos 60 mil pessoas que foram impactadas pela Braskem, temos as pessoas no Antares, temos o problema da Lagoa Mundaú, que eu não falei, né? Mas tem a questão da Lagoa Mundaú. Então, assim, são muitos problemas que têm que ser debatidos e tem que estar dentro desse plano diretor. Agradeço. Professor Dilson Ferreira, professor da Universidade Federal aqui do Estado de Alagoas.